Olá a todos, meu nome é Núbia. Meu grupo ele é composto por mim, Cristiele Alves, Letícia Dias, Lorena e Thaís. Vamos falar um pouco sobre a caracterização da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. O nosso trabalho ele está dividido em introdução, objetivo, justificativa, metodologia. Aí vem os resultados, Caracterização da área de estudo, caracterização fisiográfica, caracterização socioeconômica, plano de ações prioritárias, as considerações finais e as referências utilizadas. Introdução. Uma bacia hidrográfica ela pode ser considerada como um sistema físico, onde a entrada é o volume de água precipitado e a saída é o volume de água escoado pelo exutório. E também, a gente tem que considerar as perdas desse volume de água, que é transpirado, evaporado, que são também infiltrados, entre outros. O papel de uma bacia hidrográfica é mais ou menos o quê? Transformar uma entrada de volume concentrado no tempo em uma saída de água de forma mais distribuída no tempo. A gente pode também considerar os fatores externos, que ocorrem, como eu falei antes, como a evaporação, transpiração. Isso aí sempre tem que ser levado em conta. A bacia hidrográfica pode-se dizer que ela é a solução da interação da água e de outros recursos naturais, como, por exemplo, material de origem, topografia, vegetação, o clima. E, assim, um curso de água, ele, apesar da sua estrutura, ele é sempre o resultado da contribuição de uma determinada área topográfica, que é a sua bacia hidrográfica. Objetivos. O nosso objetivo neste estudo é apresentar a caracterização da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, visto que ela é uma subbacia do Rio Doce e é de suma importância para toda a região pertencente à bacia ter-se a caracterização dessa bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. Justificativa. Os estudos de precipitação de uma bacia, com eles, é possível ter informações sobre a disponibilidade hídrica e de cenários da demanda de uma bacia hidrográfica. A caracterização da precipitação, ela dá apoio à realização, como, por exemplo, de obras hidráulicas, a implantação de um aproveitamento hidrelétrico na região e também contribui para o planejamento e gestão dos recursos hídricos dessa bacia. Também nas atividades da defesa civil. Com esses estudos, é possível prever erosão do solo, inundação, dano no sistema de drenagem e também a danificação de rodovias, inclusive. A bacia hidrográfica do Rio Piracicaba ela é uma subbacia do Rio Doce. E a bacia hidrográfica do Rio Doce ela tem uma população estimada de cerca de 3,5 milhões de habitantes e tem 280 municípios. Ela está distribuída entre esses municípios. Segundo o Comitê de Bacias Hidrográficas, o sistema de drenagem da bacia, a bacia hidrográfica em si, ela é muito importante para a economia, porque fornece água para uso doméstico, agropecuário, industrial e também tem a geração de energias elétricas também nessa bacia do Rio Doce. E a gente pode ver que ter-se, estudos de caracterização é muito importante, porque ajuda essa população a ter uma noção da quantidade de água que tem disponível ali na bacia. Por exemplo, pode implantar uma hidrelétrica aqui? Dá para implantar uma hidrelétrica? Dá para poder fazer um aproveitamento? Mais ou menos nesse sentido, para poder ver o que pode fazer e o que não pode fazer dentro da bacia.
desde o fim do ano e até o início desse ano, né, 2022, o Rio Doce em si, ele está sofrendo muita chuva na região e o que está causando grandes desastres ambientais. Ultimamente, a gente teve várias cidades, inclusive Governador Valadares, que teve muitas casas alagadas, né? O rio extravasou e estava tendo muito alagamento. E com isso, se tivesse estudos antes, né, era possível prever o volume de chuva que cai na região, é possível prever deslizamento de encostas para não deixar rodovias interditadas e nem causar mortes, né, derrubando casas. Então, assim, para a caracterização da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, ela também se torna importante nesse fato, na prevenção de desastres, com a previsão, né, de fortes chuvas na região. Olá pessoal, sou Cristiele Alves, falarei um pouquinho da metodologia utilizada na realização desse estudo, onde foram realizadas buscas na literatura sobre a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba, tendo como base de dados como Google Acadêmico, portal de periódicos de CAPES, websites e jornais eletrônicos que foram utilizados. Resultados obtidos na pesquisa. Delimitação da bacia e caracterização da área do estudo. O Plano de Ação de Recursos Hídricos Piracicaba é parte integrante do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e leva em consideração os mesmos objetivos, metas básicas, horizonte de planejamento e a realidade desejada para a Bacia do Rio Doce. Então, cada plano de ação ocorre através de um desdobramento do plano integrado de recursos hídricos, de acordo com a especificidade de cada unidade de planejamento. No estado de Minas Gerais, foi adotada a divisão das formadas unidades de planejamento de gestão de recursos hídricos, que é representado pela sigla UPGRHS, com comitês de bacias estruturadas, e elas podem ser ilustradas aqui na imagem, onde temos o DO1, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, que está representado na cor rosa claro, o DO2, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, que é esse verde acima desse rosa, que é a bacia que a gente está debatendo, discutindo, o DO3, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, que está representado aí pela cor azul, o DO4, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, que está da cor amarela, o DO5, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, que ele está abaixo aí, né, do amarelo e tem uma aparência assim, de uma cor amarela também. E o DO6, que é um comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu, que sai de uma cor de um verde claro. E no estado do Espírito Santo, embora existam os comitês de bacia hidrográfico do Rio Santa Maria do Doce, do Rio Guandu e do Rio São José, bem como os consórcios dos rios Santo Joana e Pancas, então foram constituídas no âmbito do Plano Integrado de Recursos Hídricos Doce, unicamente pelo efeito de planejamento e também na descrição de dados. A unidade de análise do São José, ele abrange as bacias do Rio Pancas, São José e a região da Barra Seca, ao norte da foz do Rio Doce, que drena diretamente para o Oceano Atlântico. Então, aqui temos nessa figura, né, tudo que foi mencionado aí sobre as unidades de análise da bacia do Rio Doce. E a estrutura do plano de ação do Piracicaba, ela segue em linhas gerais a mesma estrutura adotada no desenvolvimento do plano integrado, onde contempla, né, um diagnóstico situacional da unidade, com ênfase nas questões relativas aos recursos hídricos e também na descrição de programas previstos para enfrentar quais são as principais questões que comprometem a qualidade e também a disponibilidade de água e, por consequente, da qualidade da vida na unidade do planejamento e gestão de recursos hídricos. Aqui nessa figura temos a delimitação das unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos da bacia do Rio Piracicaba,
onde é situado no estado de Minas Gerais, né, que tem uma ocupação de uma área de 5.681 quilômetros quadrados. A Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piracicaba é composta pela Bacia do Rio Piracicaba e também por uma área incremental ajusante da foz desse rio, que está bem ilustrado aqui na figura. E o Rio Piracicaba ele é afluente da margem esquerda do Rio Doce e ele estende-se por cerca de 241 quilômetros. E a sua bacia hidrográfica ela tem uma área ocupada de aproximadamente 5.465 quilômetros quadrados. E a pequena área incremental ajusante da confluência do Rio Piracicaba com o Rio Doce, incluindo um trecho deste, tem uma superfície de 216,13 quilômetros quadrados, sendo o principal curso d'água o Rio Ribeirão Ipanema. Aí nessa figura temos em azul claro, naquela pequena parte mais à direita, temos a bacia incremental, tem aquela parte ali de Ipatinga, e esse em azul mais escuro temos a bacia do Rio Piracicaba. Então essa figura mostra, né, essa delimitação da unidade de planejamento da bacia Piracicaba com a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. Olá, meu nome é Thaís e vou dar prosseguimento à apresentação do seminário. Vou falar sobre a caracterização fisiográfica. E dentro dessa caracterização fisiográfica, podemos encontrar a rede hidrográfica da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba, ele é o principal curso d'água da região. Suas nascentes localizam-se no município de Ouro Preto, a 1.680 metros de altitude. O Rio Piracicaba ele percorre 241 quilômetros até encontrar o Rio Doce, na divisa dos municípios de Ipatinga e Timóteo. A bacia hidrográfica do Rio Piracicaba ela é composta pelas subbacias do Rio do Peixe e do Rio Santa Bárbara, pela margem esquerda, e pela subbacia do Rio da Prata, pela margem direita. Além dos rios mais significativos dessas subbacias, ao longo do seu curso, o Rio Piracicaba ele recebe a descarga de quase uma centena de córregos e ribeirões, os quais compõem na rede de drenagem. Na figura 4 aí, se pode ver o percurso, a hidrografia principal, do Rio Piracicaba. E esses menores são as hidrografias. E também pode-se observar o limite da UPGRH Piracicaba. Bom, agora eu vou falar sobre a caracterização fisiográfica dos solos dessa UPGRH. Na UPGRH DO2, predominam os solos de classes latossolos, argilossolos e cambissolos, como na figura 5. Dessas classes, os argilossolos são os de maior erodibilidade e os latossolos os de menor. Os latossolos são predominantemente vermelho-amarelos e se caracterizam por serem profundos e bem drenados. E os latossolos amarelos, eles ocorrem de maneira restrita, junto à foz do Rio Piracicaba. Eles são solos profundos e bem estruturados, porém eles são ácidos e de baixa fertilidade, E os argissolos vermelhos amarelos, eles ocorrem na porção oeste da unidade. São solos cauloníticos e com gradiente textual entre o horizonte A e B, que tem uma menor condutividade hidráulica. E uma pequena porção da UPGRH é ocupada por argissolos vermelhos. O principal uso deste solo é a pastagem com capim colonial nos solos mais férteis. Aqui na figura 5, como podemos observar, tem o limite da UPGRH e o solo que mais predomina aí é o latossolo vermelho e amarelo. Também tem o latossolo amarelo, uma parte bem pequena, o argilossolo vermelho, uma parte bem pequenininha mesmo, e o argilossolo vermelho amarelo e o cambissolo ápticos. Esses cambissolos ápticos,
Compreendem solos minerais, são hidromórficos, bem drenados, pouco profundos, a profundos. Este tipo de solo apresenta restrições à exploração agrícola, relacionada ou com a topografia ou pela presença de fragmentos de rocha matriz no perfil. Na figura 6, mostra as classes da suscetibilidade à erosão da UPGRH-DO2, onde pode ser dividida em muito forte, forte e média. A suscetibilidade nessa unidade é predominantemente forte, com 52%, e média para o trecho drenado pelos afluentes à margem direita do rio Piracicaba, ocupando 34% da área, e muito forte, com 14% da área. As áreas mais críticas são localizadas na cabeceiras, onde está o marrom, dos rios Conceição, Santa Bárbara, Una e Piracicaba. A geologia e os recursos minerais. A região do Piracicaba é uma região muito rica em recursos minerais. Nela encontra-se uma das maiores reservas do mundo em minério de ferro, manganês, bauxita, ouro esmeralda, alumínio, quartzito, entre outros. Na figura 7 mostra os processos minerários da UPGRH-DO2. Do ponto de vista da geologia econômica, relacionado com a exploração de recursos minerais, a UPGRH-DO2 abriga a ocorrência de concessão de lavra, como mostrado na imagem, na figura 7, que é bauxito, cálice, ferro, algemas, manganês, material de construção, ouro, rochas ornamentais e outros minérios. Há também a ocorrência de lavra garimpeira para gemas e ouro e licenciamento para extração de rochas ornamentais. De maneira geral, a geologia da UPGRH-DO2 é composta pelo quadrilátero ferrífero e pelo embasamento cristalino. O embasamento cristalino é constituído por rochas cristalinas com formações intrusivas, composta por rochas granito-gneisas, migmáticos e está relacionado com o arqueano. Todas as demais formações que ocorrem na área da bacia do rio Piracicaba, com exceção à área do quadrilátero ferrífero, estão relacionadas aos complexos cristalinos. A figura 8 mostra a geologia da UPGRH-DO2. A geologia dela é dividida entre essas cores, onde o ASB quer dizer Complexo Santa Bárbara, o ARV quer dizer Supergrupo Rio das Velhas, o ABH é Complexo Belo Horizonte, o PPBO é Suíte Borrachudos, o PPI quer dizer Complexo Piedade, o CT Coberturas Terciárias, o CQA Depósitos Aluvionários, o PPSM Supergrupo de Minas, e o NPRD, o grupo do Rio Doce, que é composto por 5 formações, A formação Capelinha, formação Tumiritinga, formação São Tomé, formação Palmital do Sul e formação São João Pinto. Outra ocorrência mineral de interesse do PARH é a de areia para construção civil, que é retirada dos rios da região. Esta exploração gera o aumento de sólidos em suspensão com alteração em cor e turbidez. Como exemplo dessa atividade, há outorgas para drenagem para extração mineral em Timóteo, no rio Piracicaba, e Jomolevade, no rio Santa Bárbara. Agora eu vou falar sobre a caracterização fisiográfica, que é a hidrogeologia. A maior parte da UPGRH-DO2 situa-se sobre os sistemas aquíferos fissurados, enquanto que em uma pequena parte da unidade são encontrados sistemas aquíferos granulares, como pode ser observado na figura 9. Os aquíferos porosos, que se encontra em amarelo, o aquífero granito, que é encontrado em cinza, o aquífero quartzito, que é encontrado aí no azul escuro, e o aquífero xisto, que é encontrado em vermelho. Os sistemas de aquíferos fissurados são encontrados em 96% da área da UPGRH, sendo assim distribuídos em
44% sobre os sistemas aquíferos em rochas cristalinas, composto de rochas granitoides e de composição diversas, 36% sobre os sistemas aquíferos fissurados xistosos e 16% sobre os sistemas aquíferos fissurados em quartzitos. A UPGRH-NO2 desenvolve-se dominantemente sobre o bioma de Mata Atlântica, o qual representa um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta e possui ainda parte de sua área sobre o bioma do Cerrado. Na figura 10, pode-se observar o bioma da bacia do Rio Doce e também, no limite aí da UPGRH do Piracicaba, que predomina, o bioma Mata Atlântica, e também uma parte dele tem o bioma do Cerrado. O bioma Mata Atlântica divide-se em duas principais ecorregiões, a floresta atlântica costeira e a do interior, incluindo as florestas dos diferentes gradientes de altitude, com consequente variação de tipos de solo, de umidade, temperatura e outros fatores cuja combinação resulta em uma biodiversidade de paisagens com extraordinária diversidade biológica. A UPGRH do Piracicaba, que é formada pela bacia do rio homônimo, dessas suas nascentes do quadrilátero ferrífero até sua confluência com o Rio Doce, nas proximidades do Parque Estadual do Rio Doce, destaca-se por abrigar a região metropolitana do Vale do Aço, é importante pela siderurgia em Minas Gerais. Na figura 11 mostra a cobertura do solo da UPGRH, onde houve um mapeamento, e esse mapeamento resultou em 13 classes de cobertura do solo. E em relação às principais tipologias mapeadas, destaca-se a pecuária, com 48%, que pode ser observado na figura 11 na cor amarela. Floresta estacional semidecidual com 35% na cor verde claro e as áreas de reflorestamento em 8% na cor vermelha. E também, se observa uma presença relativa, nessa área de reflorestamento com espécies como eucalipto e pinos. Essa área de reflorestamento ela pode se associar esse tipo de uso à demanda, das indústrias instaladas na região que utilizam carvão e celulose em seus processos produtivos. Na figura 12, mostra as classes de uso e cobertura do solo, onde pode ser dividido em sistema natural e sistema antropizado, onde se tem a porcentagem em relação à bacia, a área total em hectares, o número de fragmentos, o tamanho médio dos hectares e o desvio padrão. Analisando essa imagem, permite supor que as poucas áreas mapeadas apresentando tamanho médio-alto, em média 200 hectares, e alto desvio padrão acima de 1.100 hectares, estão bastante homogêneos, com poucas e grandes áreas de cultivo. Agora eu vou falar um pouco sobre a adequação do uso dos solos. Para analisar as informações sobre a adequação do uso do solo em relação à suscetibilidade erosiva na UPGRH, foram sobrepostas as informações de uso dos solos às de suscetibilidade à erosão, como mostra na figura 13, onde houve o cruzamento das informações de suscetibilidade à erosão em relação aos usos dos solos da UPGRH. Essa suscetibilidade erosiva ela foi dividida em média, forte e muito forte, e os usos eles foram divididos também em 3, que foi o sistema natural, o sistema antropizado não classificado e os corpos d'água. Percebe-se também uma concentração de áreas mais preservadas nas partes altas da UPGRH, próximas às nascentes do rio Piracicaba, Conceição e Santa Bárbara, que apresenta fragmentos florestais significativos. Na
Figura 14, né, mostra a percentagem, né, do uso dos solos nas classes de suscetibilidade à erosão, também que foi dividida em muito forte, forte e média, onde que na cor verde é sistema natural e na cor laranja sistema antropizado. Usando, né, os dados da figura 13 e da figura 14, permite afirmar que as áreas mais antropizadas estão concentradas nas classes de maior suscetibilidade à erosão, sendo que na classe de suscetibilidade à erosão muito forte, os danos apontam mais de 80% sobre as áreas antropizadas. Tal fato reforça a necessidade de implantação de mecanismos de controle da erosão aliados à preservação dos fragmentos florestais ali ocorrentes, como forma de estancar, né, ou até mesmo minimizar o processo de degradação ambiental nessa porção da unidade. Agora eu vou falar sobre a caracterização fisiográfica na produção de sedimentos. A estimativa da produção de sedimentos considerou o uso do solo, a erodibilidade dos solos, a erosividade das chuvas, a declividade do terreno e a ocorrência de práticas conservacionistas. A UPGRH é uma das áreas mais problemáticas da bacia do Rio Doce, com relação à produção de sedimentos, pois mais, né, de 50% da unidade apresenta classes de suscetibilidade à erosão forte, devido à associação ou não de estiagens prolongadas, às chuvas torrenciais, aos solos suscetíveis e aos extensos depósitos superficiais freáveis que ocorrem em terraços e nas baixas vertentes. Na porção próxima, né, das nascentes do rio Piracicaba e demais partes altas da bacia, o relevo é acidentado, com altitudes que variam de 1.100 a 1.700 metros e apresenta vales encaixados e vertentes ravinadas. Com relação, né, à produção de sedimentos na UPGRH, observa que as partes altas, né, da unidade, que envolvem as nascentes dos principais rios que as compõem, produzem a maior quantidade de sedimentos, variando entre 100 a 200 toneladas quilômetros quadrados por ano, como mostra na figura 15, né? A partir da confluência do rio Piracicaba com o rio Doce, essa produção, né, de sedimentos ela é considerada baixa, que é menor, né, do que 50 toneladas quilômetros quadrados por ano. Como mostra aí na imagem, né, lá no limite, né, da UPGH do Piracicaba, em marrom escuro, né, tá a produção de sedimentos de 100 para 200 toneladas. Em amarelo, de 50 para 100. E lá em cima, né, quando tá acabando, né, o limite, né, com o Rio Doce, mostra uma menor produção de sedimentos, menor que 50 toneladas. Agora eu vou falar sobre a caracterização fisiográfica das unidades de conservação e áreas legalmente protegidas. Na bacia, né, do Rio Doce, existem atualmente regularizadas e implementadas 19 unidades de conservação de proteção integral, distribuídas nas categorias de Parque e Estação Ecológica, Reserva Biológica e um Monumento Natural Federal. Existem também 79 unidades de conservação de uso sustentável na bacia do Rio Doce, sendo que 15 de uso sustentável e 3 de proteção integral, que estão situados na UPGRH-DO2. Na figura 16, né, mostra, né, a relação de unidades de conservação da UPGRH-DO2, onde é classificada pelo tipo, pelo nome, né, da unidade, o município, né, que essas unidades estão instaladas, e o uso, se é uso sustentável ou se é de proteção integral. Aqui na imagem 17, pode-se ter uma melhor ideia, né, das unidades de conservação na UPGRH DO2, que
que ela pode ser de proteção integral, que é na cor vermelha, e o uso sustentável, que pode ser na cor amarela. Prioritárias para a conservação da biodiversidade, a UPGRH conta com inúmeras áreas mapeadas. Como mostra aí na figura 18, né, no limite da UPGRH do Piracicaba, as áreas prioritárias para a conservação podem ser divididas em especial na cor vermelha, extrema na cor laranja, muito alta na cor amarela e alta na cor verde. As principais situam-se junto às nascentes do rio Piracicaba, Conceição e Santa Bárbara, configurando-se, né, como área de interesse especial na cor vermelha para a conservação. Nessa porção da UPGRH, há também uma área prioritária de classificação extrema, no caso que seria aí a cor laranja. Na porção baixa, né, da UPGRH, próxima à confluência do rio Piracicaba com o rio Doce, né, foram identificadas áreas de importância muito alta na cor amarela e alta na cor verde, para a conservação da biodiversidade, além de uma área classificada como especial, para a conservação próxima à confluência do rio Piracicaba com o rio Doce. Em relação, né, às áreas legalmente protegidas, foram levantadas as informações sobre duas categorias: as áreas de preservação permanente associadas às nascentes, margens de cursos d'água e de lagos e açudes, e as áreas de encostas. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre a caracterização socioeconômica da subbacia do rio Piracicaba. Bom, a subbacia envolve total ou parcialmente 21 municípios mineiros, os quais reúnem aí cerca de 734 mil habitantes, conforme a contagem de população do IBGE. E destes 21 municípios, 17 possuem a sede dentro dos limites da subbacia. Em termos populacionais, aqui nesse quadro, a gente consegue observar que destacam-se os municípios de Ipatinga, com 238 mil habitantes, seguido aí de Coronel Fabriciano, com 100 mil habitantes, Itabira, com 99 mil habitantes, Timóteo, com 76 mil habitantes, e João Molevade, com 71 mil habitantes. Destes municípios, 3, que são os de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, junto com Santana do Paraíso, formam a região metropolitana do Vale do Aço. Bom, e dos 17 municípios que possuem suas sedes inclusas na subbacia, 11 estão totalmente inseridos na unidade de planejamento, sendo que 4 deles têm população inferior a 10 mil habitantes, que a gente pode observar aqui que são os municípios de Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas e São Gonçalo do Rio Abaixo, e 4 têm população entre 10 mil e 30 mil habitantes, que são os municípios de Barão dos Cocais, Nova Era, Rio Piracicaba e Santa Bárbara. Então, pessoal, aqui na figura nós temos ilustrado o que estava descrito no quadro mencionado anteriormente. O contorno em cinza, em torno das demarcações coloridas, representa o limite municipal. As marcas nesse tom de rosa representam aí a mancha urbana, ou seja, é a área densamente habitada e edificada. E o contorno em preto representa o limite da subbacia do rio Piracicaba. E aqui no canto superior direito, nós podemos observar a região do Vale do Aço, composta aí pelos municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga, sendo o município de Timóteo localizado parcialmente na subbacia e os municípios de Coronel Fabriciano e Ipatinga localizados integralmente na subbacia. Bom, pessoal, aqui neste quadro nós podemos observar que a população da subbacia do rio Piracicaba é predominantemente urbana, o que pode ser explicado pelo perfil econômico da região, que abriga o Parque Siderúrgico do Estado de Minas Gerais, representado pelas plantas industriais da ArcelorMittal em Timóteo e em João Molevade, e a Uzi Minas em Ipatinga, e ainda pela Gerdau em Barão dos Cocais. Outro fator importante aí a gente destacar é que a subbacia do rio Piracicaba foi a que apresentou o maior ritmo de crescimento entre todas as unidades da bacia do Rio Doce, apresentando taxas de crescimento aí próximas à média estadual. O crescimento populacional é distinto nos meios urbano e rural, sendo que a população total da subbacia do rio Piracicaba mostra um índice de crescimento médio de 1,20% ao ano.
O acelerado processo de urbanização do estado de Minas Gerais nos últimos 30 anos se repetiu em todas as unidades, quando o rio Piracicaba atingindo um patamar superior a 94%. Então, pessoal, aqui nas figuras 22 e 23, nós temos os índices de crescimento anual utilizados para a realização do prognóstico. Nós podemos observar aqui que os municípios de Marileia e Catas Altas apresentam uma distorção do crescimento urbano e rural. Essa distorção pode ser relacionada com a alteração dos limites urbanos destes municípios, o que alteraria a situação da população, bem como a arrecadação de impostos municipais e federais. Santana do Paraíso apresenta o crescimento destacado do crescimento total rural e urbano, concordante aí com o aumento da atividade industrial. No que diz respeito aí sobre a participação das subbacias no PIB regional, a subbacia do rio Piracicaba, no ano de 2005, concentrava 40% do valor da atividade econômica regional, sendo a principal unidade em termos econômicos de toda a bacia do Rio Doce, pois concentrava grandes usinas siderúrgicas na região. Já aqui na figura 24, nós temos a soma dos PIBs municipais da subbacia do rio Piracicaba, o que revela um perfil no qual predomina o setor industrial, respondendo por 53% do PIB, seguido aí do setor de serviços, que corresponde a 35%. No que diz respeito à educação, a taxa de analfabetismo entre a população maior de 5 anos de idade é de 17,8% na região da subbacia do rio Piracicaba. Já no que diz respeito à estrutura fundiária, tem-se que a subbacia do rio Piracicaba contava no ano de 2016 com um pouco mais de 1.738 hectares de área plantada com lavouras permanentes e 9.330 hectares de lavouras temporárias. Há destaque também para a produção de arroz, cana-de-açúcar e para a produção de milho. Na pecuária, os dados dos anos 2000 a 2006 apontam um crescimento no rebanho de bubalinos e bovinos. Já os muares apresentam um discreto crescimento de 8,41%, assim como a ovinocultura, com crescimento de 9,22%. Com relação ao extrativismo, no período de 2000 a 2006, as produções que tiveram decréscimo foram o carvão vegetal, madeiras para outros fins que não a celulose. Já a madeira para celulose teve incremento significativo no período analisado, com crescimento de 231,42%. No âmbito econômico, na região encontra-se instalado o maior complexo siderúrgico da América Latina, com destaque aí para a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, a Cesita e a Usiminas. Ao lado da siderurgia estão associadas as empresas de mineração, com destaque para a Companhia Vale do Rio Doce e empresas reflorestadoras, que cultivam o eucalipto para fornecer matéria-prima para as indústrias de celulose. Todo esse complexo industrial é responsável por grande parte das exportações brasileiras de minério de ferro, aço e celulose, sendo, portanto, de grande importância para a região onde estão instaladas. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre o Plano de Ações Prioritárias. O Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba, juntamente com o respectivo plano das bacias afluentes, ele tinha o escopo de definir metas e programas de controle e acompanhamento dessa subbacia, que é a subbacia do rio Piracicaba. Diante disso, estabeleceram algumas metas, tais como metas de qualidade de água com ênfase em balanços hídricos, metas sobre suscetibilidade a enchentes, metas sobre universalização do saneamento e metas sobre o incremento de áreas legalmente protegidas. Nesse sentido, além das metas estabelecidas, deverão ser executadas ações voltadas para proteger os mananciais atuais e futuros, em face da grande dependência da bacia dos mananciais superficiais. Dentre essas ações, nós podemos citar algumas, como desenvolver e proteger os recursos hídricos de modo a superar situações de déficits próximos através do monitoramento e da operação dos reservatórios existentes, estudando-se quando necessárias as transferências para outras subbacias, visando proteger as elevadas inversões necessárias às captações alternativas de água.
Desenvolver também um programa para adequação da política tarifária dos serviços autônomos de águas e esgotos municipais. E, por fim, mas não menos importante, fortalecer os mecanismos de gestão de recursos hídricos já existentes nas bacias, permitindo sua efetiva participação na implementação de obras e administração dos recursos financeiros, que serão gerados pela regulamentação da Lei 7.663, de 1991. Essa lei estabelece normas de orientação à política estadual de recursos hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ademais, o Planejamento Estrutural Piracicaba concedeu destaque aos assuntos relativos aos assuntos hídricos e, por conseguinte, delineou projetos para enfrentamento de questões pertinentes à qualidade e disponibilidade de água nas unidades de planejamento e gestão desses recursos hídricos. Como considerações finais, resumindo, a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba é uma bacia que tem que ser vista de uma forma peculiar, de acordo com suas características, porque é uma bacia federal, situada numa região industrializada, populosa, com densa malha urbana, com acesso facilitado pela rede viária, áreas agrícolas, além de boa parte de suas águas serem exportadas num processo de reversão para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que é uma cidade extremamente populosa no nosso país. Como essa bacia ela é situada em um local com crescimento populacional exacerbado, a poluição é algo que vem crescendo de maneira significativa. E para iniciar uma reversão do quadro atual de poluição da bacia, deveria ser revisado todos os padrões de emissão de efluentes, com valores limites mais restritivos para a bacia e promover também uma redução dos volumes atuais. Para a garantia da sustentabilidade da bacia, é importante que a gestão dos recursos hídricos, considerando os aspectos de qualidade e quantidade, seja feita de forma integrada, já que esses aspectos são de responsabilidade de órgãos diferentes da administração pública. Ou seja, eles têm que trabalhar juntos em prol da sustentabilidade da bacia. A política ambiental ela precisa estar baseada em metas dinâmicas, acordadas entre todos os setores, por meio de planos de ação ambiental, visando, o único bem, que é a bacia do Rio Piracicaba. Essas são nossas referências. Eu queria agradecer pela atenção de todos e qualquer dúvida estamos à disposição para poder responder vocês.